Queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós já tivemos de louvar o teu santo nome, mas o Senhor é Deus maravilhoso, a qual vai derramar a tua palavra sobre a cada vida nesta manhã, usando a tua serva, pastora Carmélia. Senhor, usa ela como sempre usaste, meu Pai, na unção, na graça e no poder do teu Santo Espírito, meu Deus. Senhor de glória, nos dá discernimento como povo seu, de ouvir a tua palavra e esconder em nossos corações, para praticar ela todos os dias das nossas vidas, Pai. Fala conforme a tua vontade e o teu querer, meu Pai. É o que pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, queridos, glória a Deus. Já sentimos a presença do Senhor. O Senhor já confirmou a palavra desta manhã, né? Nós louvamos com 2 hinos aí de entrega, né? De como que dizia o primeiro hino, Diácono Júnior? Nascer de novo, né? Quem nasceu de novo, então, tem que estar, né, firme ali com o Senhor. Se você já morreu para o Senhor, vamos ver se veio a calhar, né, a palavra. Nós combinamos alguma coisa, Diácono? Conversou comigo sobre os louvores, sobre a palavra, nada? Amém. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 3. Quem participou do devocional na sexta-feira, o pastor deu uma lição de casa, né? Para lermos o livro de Colossenses. Será que alguém obedeceu aqui? Ou foi só eu que obedeci? Eu já tinha obedecido antes dele mandar, porque eu já estava estudando, né? E, irmãos, hoje nós vamos, então, para quem não obedeceu o pastor, né? Hoje a gente vai dar uma passeada no livro de Colossenses, né? Essa riqueza, irmãos, é uma riqueza, assim, de ensinamentos, de conselhos que Paulo deixa para a igreja. E nós vamos hoje dar uma passeada, digamos assim, né? Uma pincelada, porque se você for mesmo, se a gente for falar mesmo do 1 ao 4, né? São apenas 4 capítulos, mas se a gente for falar esses poucos capítulos, nós vamos ficar aqui talvez até amanhã, quem sabe a gente consegue sair daqui da igreja, né? Quem sabe? Eu fui lendo, e a palavra de Deus é assim, né? É garantia de você cavar e encontrar tesouros. Você vai cavando e vai saindo coisas, vão saindo coisas, você vai encontrando pedras, pedrinhas, pedronas, né? E você tem que parar, porque senão você vai enlouquecer. Vamos ler aqui, o que diz aí a palavra do Senhor? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, igreja? Já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Nós quisermos que aconteça tudo o que cantamos aqui hoje, né? Entrarmos na sala do trono, enche-me, Senhor, né? Enche. A gente tem que seguir alguns conselhos antes, né? Porque nós vamos ver
nesta manhã o que acontecia aqui com os colossenses, o que Paulo foi enviar aquela carta para eles, por que Paulo enviou, né? Por que foi necessária a intervenção de Paulo naquela igreja? Paulo, ele conhecia o pastor daquela igreja, ele não tinha ido para aquela igreja pessoalmente, ele conhecia o pastor de lá. E o pastor, né, conversando com Paulo ali, tal, e Paulo resolveu intervir ali junto à igreja de Colossos, né? Então, nós vamos dar uma pinceladinha aqui no livro de Colossos para a gente entender e aprendermos nesta manhã com o apóstolo Paulo. Como viver esta carta, irmãos, ela tem assim ensinamentos para vários segmentos, né? Para várias pessoas, para várias áreas das nossas vidas. Então vamos aprender aqui com Paulo o que foi que acontecia lá em Colossos que nós podemos trazer para as nossas vidas nesta manhã, né? Paulo ele escreveu esta carta aos Colossenses quando ele na sua primeira prisão em Roma, né? E por influência do ministério dele, de Paulo, esta igreja foi edificada, a igreja de Colossos, né? Ele era amigo, digamos assim, ou uma pessoa que influenciava Epáfras, né? Se conheceram em Éfeso. E ali Epáfras foi ouvindo a palavra através de Paulo e fundou essa igreja lá em Colossos. Nós já aprendemos isso com a pastora Tatiana, lá atrás, quando ela trouxe, né, esse ensinamento aqui. E hoje nós vamos, quem estava lá na ocasião, vai relembrar um pouco, né? E como eu disse, Paulo não conhecia a igreja, era Epáfras que trazia a Paulo, olha, Paulo, está acontecendo isso, acontecendo aquilo lá em Colossos, né? Me orienta aí. E Paulo resolveu escrever. E a primeira coisa aqui que eu quero enfatizar sobre esta igreja de Colossos, né? Paulo começa se apresentando ali e tal, e ele diz assim no verso 3, não precisa colocar aqui não, irmãos, porque é muita coisa, tá? Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com os santos, né? Paulo já começa assim, alisando ali a igreja, né? Ele não vai logo né? Ele começa dando o amor ali à igreja, dou graças ao Senhor, por causa do amor, era uma boa igreja, irmãos, era uma boa igreja, eles tinham amor, né, caridade ali, eles tratavam bem as pessoas, e Paulo ouvia falar desse benefício que a igreja tinha, e ele dava sempre graças e orava pela igreja. Paulo era um homem que intercedia pela igreja, não só de Colossos, mas todas as igrejas, né? E ele continua, né, dizendo assim, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E aqui entra o que o nosso pastor falou na sexta-feira, né? E é o que eu desejo e vou profetizar nesta manhã também sobre esta igreja, né? Aquilo que Paulo disse, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia! Que essa igreja possa ser cheia do conhecimento, cheia da sabedoria e da inteligência espiritual. Os irmãos aqui, teve algum que estudou sobre administração de empresas, né? Teve uma época que era obrigatório ler o livro Inteligência Emocional, né? do Daniel Goleman. Ainda é?
Meu Deus! Olha isso. Era obrigatório ter no seu currículo o livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman, se não me engano, né? Eu acho que é isso. E aqui Paulo está dizendo, você tem que ter uma inteligência espiritual, aleluia. Aquela inteligência de saber das coisas de Deus, de conhecer o Deus que você serve, de andar conforme Ele descreve na sua palavra. Tem inteligência, irmãos, inteligência espiritual nesta manhã para a tua vida, né? Quantos buscaram essa inteligência emocional aí, né? Do Daniel Goleman, mas Paulo deseja a inteligência espiritual que seja dado à igreja. Quantos andam como loucos, né? São crentes, mas andam como nécios, pecando contra Deus, fazendo o que não é para fazer e não tem a inteligência espiritual. Dessa forma, nós não podemos ir para a sala do trono, a gente não pode ser cheio, a gente não pode ver Deus, a gente não pode ouvi-lo se nós não tivermos essa inteligência que Paulo deseja aqui. E Paulo ainda deseja e pede, né? Pede a Deus que vocês se tornem fortes, né? A palavra está corroborados em algumas Bíblias aí, mas traduzindo, é que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência. Quantas vezes a nossa paciência, né? Vai embora. Nós não suportamos nada, não vou ficar aqui porque não suporto, pastor, tchau, acabou. Não aguento mais essa igreja, vou embora. Não quero saber, vou louvar Deus em casa porque a irmã Mariana é isso, o irmão aqui é aqui, eu não quero saber mais. Acabou. Irmãos, o que Paulo ora aqui, paciência. Ciência, né? Aquilo que nós temos que cultivar do Senhor, louvado seja Deus. E ele fala também, né? O qual tirou. Aí ele começa. Qual que é o objetivo principal deste livro aqui? Qual que é o objetivo principal? A primazia de Cristo, né? O que estava acontecendo? O corpo estava aqui, cabeça, corpo, o corpo estava assim, ó, da cabeça, ó, assim, ó. O que acontece quando o corpo está fora, né? Cabeça aqui, corpo para lá. Você sente dor na coluna quando está meio fora, assim? Sente dor, né? Cabeça no lugar e corpo aqui, desalinhado. O que Paulo queria fazer com a igreja? Alinhar, trazer Cristo ao centro novamente daquela igreja. A igreja, apesar de amorosa, apesar de muitas qualidades aqui que Paulo fala que tinha essa igreja, mas ela estava desalinhada da cabeça, que era Cristo. E Paulo precisava trazer a primazia, e ele começa explicando aqui para a igreja, que ele fala assim, que Cristo tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Tirou. A gente, quando eu leio essa passagem, eu vejo uma coisa assim, sabe? Você pega daqui e põe para lá. Tirou. Ó, Satanás, não é mais seu, agora é meu, né? E o objetivo da carta era esse, falar sobre a primazia. O que é primazia? A gente ouve essa palavra e pensa em primeiro, né? Mas eu estava vendo todos os significados e eu gostei de preferência. A preferência, aquele que tem a preferência. Cristo tem a preferência nas nossas vidas, na minha, na sua igreja. Cristo tem a preferência. É uma coisa assim, né, para a gente responder para a gente e para Ele. Ele tem a preferência.
Pense em tudo, né? Tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida, Cristo tem a primazia, né? E a preeminência, outra palavra também que Paulo coloca, né? Preeminência, oh, que palavra bonita. E que é isso? Preeminência da sua obra. Aí fui eu procurar e ver um significado que eu gostasse, e eu gostei desse, que está acima de tudo que está à sua volta. Cristo está acima de tudo, acima de todas as coisas, acima que está à volta dele. Aquilo que você imaginar, Cristo está acima. Ele não foi criado, né, como Adão, de uma costela, de um pó, de nada. Cristo ele é de Deus, ele emanou de Deus, veio de Deus, ele é Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Né? Muitos querem deturpar que Cristo era um rabino da Galileia somente, era um homem iluminado. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Está acima de tudo que está à volta dele. E Paulo, ele vai enfatizando ali para os colossenses tudo que Cristo é. Primeiro ele quer relembrar aos colossenses tudo que Cristo é. E nós vamos nesta manhã relembrar, irmãos, porque muitas vezes nós também, como os colossenses, nós esquecemos do que Cristo é. E devagarinho o corpo vai saindo aqui fora da cabeça, né? Ficando a cabeça no lugar e corpo meio que saindo fora. E aí, ai, que dor na coluna, ai, que dor na perna, né? Ai, a minha coluna aqui embaixo, aqui, que eu esqueço o nome. Como é que é, missionária? Aquela dor na perna aqui? Ciático, amém. Espiritualmente, não estou falando material, tá, irmãos? Espiritualmente falando. Ficamos doloridos espiritualmente, fracos espiritualmente. E Paulo, conforme ele vai descrevendo aqui, eu não vou falar os versículos, depois os irmãos vão ler, que o pastor mandou ler essa carta, não mandou, pastor? Vão lá, irmãos, são 4 capítulozinhos e os irmãos vão ver o que eu estou falando aqui, amém? Paulo falou que Cristo é o Redentor. Cristo é a imagem de Deus. Ele vai falando. Ele é criador de todas as coisas. Cabeça da igreja. Primogênito da ressurreição. E aqui eu dou uma paradinha, porque vocês podem falar primogênito da ressurreição? Como assim? O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Não ressuscitou? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Como que ele é o primogênito? Só tem um problema. Jairo ressuscitou, mas ele morreu de novo e ressuscitou. A diferença está aí, né? Jesus ressuscitou, está vivo, aleluia, em mim e em você. Primogênito da ressurreição, aleluia. Plenitude de Deus, Paulo disse, reconciliador, mistério de Deus, dono de toda a sabedoria e conhecimento. Quer conhecimento, irmão? Você quer sabedoria? Está em Cristo. Está em Cristo. Né? Muitas vezes nós procuramos sabedoria. Eu quero sabedoria. Tem buscado a Cristo? Tem falado, Senhor, eu vou ler sim, mas eu quero a tua sabedoria. Aperfeiçoador do crente. É Ele que te aperfeiçoa, é Ele que te... Sabe, muitas vezes a gente fala assim, eu vou servir a Deus só quando eu estiver perfeito, quando eu parar de beber, quando eu parar de... Cristo é quem te aperfeiçoa, irmãos. Conforme você vai servindo a Ele, conforme você vai se entregando, Ele vai te aperfeiçoando. Ele vai te dando sabedoria, entendimento. Cabeça de todo o principado e potestade. É Ele que ele manda no inferno. Resumindo, Ele manda no inferno. Ele fala, demônio, vai ali e ele vai.
E ele manda no céu, nas potestades, acima das potestades ele está, dos principados. Eu já vi o diabo se manifestar em pessoas muitas vezes e falar: com esse eu não posso, porque ele serve aquele lá de cima. Ou seja, Cristo na vida da pessoa, quando Satanás reconhece o Cristo na vida de alguém, ele fala: opa, aqui eu paro. Aqui eu não mexo. Um dia desses eu até passei para a pastora Tati, a gente começou a comentar que um pastor, ele se converteu, ele era bem bruxo, ele era bem assim, afundado mesmo nas coisas do diabo, falava mesmo com o inimigo. E ele se converteu, e hoje é um pastor. E por curiosidade, o pastor Luciano Subirá perguntou para ele: como assim, você é uma pessoa tão importante, lá no inferno, e hoje é pastor? Como? O que aconteceu? Ele falou assim: olha, pastor Luciano, o diabo deu um tiro no pé comigo. Por quê? Eu precisava fazer um trabalho com o corpo de uma pessoa morta, Essas coisas aí, bem macabras. Pessoa morta, e tinha o tempo que a pessoa deveria estar morta, ele foi no cemitério, pagou para as pessoas lá informarem quando tinha um corpo ali, do jeito que ele precisava, e chegou esse corpo. Ele foi lá, e quando ele chegou próximo à cova, para desenterrar aquele corpo e fazer o que ele tinha para fazer, veio o espírito das trevas e se materializou ali diante dele, ele contando. Falou: você não vai mexer nesse corpo. Ele falou: por quê? Eu paguei, eu me esforcei, eu vou sim. Falou: não vai não. Se você mexer nesse corpo, você morre. Ele ficou assim, sem entender. E foi na administração do cemitério saber quem era aquela mulher. E eles pesquisaram e falaram: essa mulher é a esposa de um pastor, uma serva de Deus. Aí ele falou: se esse Deus cuida de uma pessoa morta, um corpo dos seus servos, há 15 dias morto, que dirá quando eles estão vivos? Eu vou servir a esse Deus. Irmãos, você serve um Deus que cuida de você, aleluia. Um Deus que te abraça nas piores dificuldades, sabe? Nas piores situações. Então, irmãos, sirva a este Deus com carinho, com amor. E Paulo termina essa parte, falando que Deus é o modelo para os relacionamentos humanos. Você quer se relacionar bem com teu esposo, com teus amigos, com teus filhos? Olhe para Cristo. O que Cristo fala na sua palavra, Aqui tem uma partezinha, sobre relacionamento interpessoal. É um livro muito rico esse, irmãos. Leiam não, estudem. Quando a gente fala ler, dá a impressão que a pessoa vai... Não, para pensar, ler, para. Ó como que ficou minha Bíblia, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Depois de estudar esse livro, tá? Qualquer dia eu vou sortear essa Bíblia, viu, pastor? Tem palavra do pastor... Quem que é? Tem palavra do pastor Ronaldo aqui, ó, que eu escrevi, do evangelista, do pastor Márcio, coisa... Ó, tá? É uma preciosidade, viu, irmãos? Cada dia eu vou ver quem merece aí, eu vou... Glória a Deus, vamos ver. Tá bom? Ver quem se comporta bem, quem serve a Deus, quem ora, aí a gente sorteia, tá bom? Então, irmãos, e Paulo, ele foi falando sobre toda essa primazia e preeminência de Cristo. Ele alinhou a igreja que estava com o pescoço fora do corpo. Ele foi alinhando. Olha, volte Cristo ao primeiro lugar das suas vidas.
E é o que o Espírito Santo, não eu, né? Porque está escrito aqui, não fui eu que escrevi isso aqui não, viu, irmãos? Volte Cristo ao primeiro lugar da sua vida. Talvez fale, mas estou vindo na igreja, eu vou, todo domingo eu vou, de quarta eu vou. Irmãos, seja sincero com você mesmo e com o Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Volte Cristo ao primeiro lugar da sua vida. Nada pode ocupar, sabe? Nada. Quando Abraão subiu ao Monte Moriá para oferecer o seu filho, Deus não queria o filho dele nada. Não ia querer o filho dele. Não, Deus queria saber o que tinha aqui, ó. Né, em Abraão, quando Deus se certificou que o coração de Abraão era dele, ele falou, não, pode ficar com teu filho, eu já sei o que tem no seu coração. Eu já sei quem é o primeiro aí no teu coração, Abraão. Então, irmãos, nesta manhã, que Cristo seja a primazia, a preeminência no seu coração, dentro da sua alma, do seu espírito, e isso só você sabe. Né? Eu não posso dizer, Júnior, Cristo não é o primeiro, eu não posso. Não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor é conhecedor. Qual é o lugar do pódio que Ele ocupa na sua vida? Né? O pódio está aqui, aí vem os outros, né? Qual é o lugar? É aqui, né? Cristo está lá. Então, nesta manhã, eu te convido a dar uma subidinha aí de Cristo, de preferência lá no ponto mais alto do pódio, né? Glória a Deus. E por que, irmãos, foi necessária a intervenção de Paulo, todo esse falar sobre a primazia de Cristo? Por que foi necessária aqui na igreja de Colossenses, se eles eram tão amorosos, né? O que estava acontecendo lá? Falsas doutrinas estavam entrando na igreja. As pessoas falando coisas e os colossenses dando ouvidos a certas coisas. Irmãos, os nossos ouvidos devem ouvir as coisas que vêm de Deus, conselhos que vêm do Senhor, coisas que são do Senhor. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, um dia eu tive que ser um pouquinho dura com a minha sogra, né? Ela veio me falar de uma pessoa, tal pessoa falou isso, que você deveria fazer aquilo. Eu falei, me perdoa, essa pessoa é ímpia. Então, deixa essa pessoa para lá e eu vou ouvir o que o Wesley tem para me dizer, o que o pastor Márcio, o pastor Ronaldo, que cada um aqui tem para me dizer, não quem está lá fora. Quem ouve e pratica esta palavra. Quem não pratica, fica difícil eu ouvir. Então, irmãos, ali em Colossos, estava entrando algumas doutrinas, né? Estava entrando o legalismo, estava entrando o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a fusão de várias diferentes doutrinas religiosas, né? Então, eles eram cristãos, mas estavam ouvindo sobre o gnosticismo, né? Aquelas pessoas que ficam adorando aí sol, lua, o mar, a terra, coisas que... E eles estavam meio que dando ouvidos a isso. Chegavam os legalistas, né, aqueles judeus mais assim antigos, e diziam, olha, vocês têm, para serem salvos, têm que obedecer à lei de Moisés. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas os judeus, né, os judaizantes lá, mais velhos, estavam querendo trazer a lei. Olha, vocês têm que obedecer à lei para serem salvos. E eles dando ouvido.
Será que está acontecendo agora, pastor? Colocar uma arca aqui, né? A arca do concerto, usar um mezuzá aí, aquelas coisas de judeu, né? Não que seja, para o judeu faz sentido, mas muitas vezes para nós, né? Então, os colossenses estavam dando ouvidos a essas coisas, né? Ao ascetismo. O que é ascetismo? Aquelas pessoas que são bem radicais, né? Proibiam até casados, né? Casados se relacionarem sexualmente. É pecado. Eu conheci um irmão que ele entrou nessa. Sabe como que ele fazia com a esposa dele, irmãos? Ele chegava assim, por exemplo, o nome dela é Maria. Senhora Maria, posso dar um beijo na sua testa? Irmãos, misericórdia, né? Isso é ascetismo. Uma coisa, não pode comer, se isso não pode beber, não pode, cheio de não podes, não toques, não. E muitas vezes as coisas que a Bíblia não quer que você faça, que Deus não quer, as pessoas fazem. Eu uso um paletó. Teve uma época que não podia usar paletó aberto aqui. Você lembra disso, pastor Ronaldo? Não podia usar paletó aberto. Os irmãos que usassem paletó aberto estavam em pecado. Irmãos, apesar de nós sermos servos do Senhor, a gente tem a liberdade em Cristo Jesus, né, de vivermos, lógico que decentemente, que vivermos dentro dessa palavra, mas nós somos chamados à liberdade. Esse coitado desse irmão acabou pecando, né, que pedia para beijar a esposa, posso te beijar na testa. Jesus, misericórdia. Uma irmã que vivia em jejum, falava para o esposo, olha, hoje eu estou em jejum, amanhã eu estou em jejum, depois da manhã eu estarei em jejum, né? Eu conheço ela, fez parte da mocidade comigo. Hoje ela é homossexual. Então, a Bíblia nos alerta. Ela estava tanto em jejum, mas o olhar dela estava em outro lugar. Então, irmãos, a Bíblia nos alerta. Pode se apartar a mulher do homem, o homem da mulher para se consagrar? Sim, né? Conforme nós conversamos, missionária, mas conforme o consentimento e não por muito tempo, para que Satanás não entre, irmãos. Então, por isso que nós temos que observar esta palavra. E era isso que estava acontecendo lá em Colossenses, né? Na cidade de Colossos, na igreja de Colossos. Tantas coisas, né? Conhecimento místico. Eles diziam que tem o sol, né? Quando a gente era criança, como é que vocês desenhavam o sol? Era uma bola, um monte de coisa assim, né? E eles diziam, sabe o quê? Que Cristo era uma dessas emanações aqui. Ele é o sol da justiça. Aleluia. Ele fala, não, ele é uma das perninhas só. Eles diziam para os colossenses, ele é uma das emanações do sol, né? Então, tentando denegrir, tentando diminuir a Cristo. Quantas coisas, irmãos, tentam diminuir Cristo das nossas vidas, tirar Cristo do centro das nossas vidas. Mas nesta manhã, Paulo, a palavra do Senhor nos alerta. Volte Cristo para o centro da sua vida, para que você possa, né, caminhar, para que você possa ter a bênção. Se Cristo é o segredo de Deus, está escondido nele todo o conhecimento, toda a sabedoria, como que você quer se apartar dele? Eu quero ter conhecimento e sabedoria. Apartado de Cristo, impossível. Porque nele está escondido todo o conhecimento e toda a sabedoria. E você se apartar de Cristo, você se aparta do conhecimento, você se aparta da sabedoria, você se aparta de um monte de coisas, né?
E Paulo, ele continua. Depois ele fala, lógico, da oração, né? Paulo não podia fugir da oração. Glória a Deus. Ele orienta sobre Cristo, ele fala, ele entroniza. Aí ele fala um pouco do ministério dele, né? Que ele está ali sofrendo, ele está preso. E depois ele vem falar sobre exortação à santidade e o amor fraternal. Ele vem falar do relacionamento interpessoal, né? Olha como a Bíblia é rica. Quem acha que a Bíblia é bobagem, que relacionamento interpessoal. Quando eu trabalhava, isso daqui era uma das coisas mais exigidas no meu trabalho, né? A gente teve uma medição, fez um teste lá para ver qual era a porcentagem de relacionamento interpessoal que a gente tinha. E isso tinha que ser alto, né? Porque eu era bancária, tinha que me relacionar com clientes, e se eu não tivesse esse, como é que eu ia, né, ganhar cliente, como é que eu ia? Então, olha onde eu busquei. O meu grau de relacionamento interpessoal era 80%, 90%, né? Bem ali. Mas busquei aonde? Não foi no livro do Daniel Goleman, viu, irmão? Foi aqui, ó. Então, você que trabalha aí, você que está precisando, né, de produzir, olha aqui, ó. Palavra, é o meu segredo aqui. Esse é meu, eu vou revelar alguns segredos hoje, tá bom? Só para vocês que estão aqui. E Paulo, ele começa, né, falando isso que nós lemos como palavra inicial, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você já ressuscitou? Por que você está buscando coisas que perecem, né? Não estou dizendo que, lógico, cada um aqui tem objetivos no trabalho, na escola, isso não é pecado. O que é pecado é sobrepor essas coisas e Cristo vai sendo abafado, né? Sendo abafado. Nesta manhã, Cristo, irmãos, está dizendo que Ele quer ser participante dos seus sonhos, da sua vida, sabe? Dos seus projetos. Sabe por que você fracassa às vezes? Porque os seus projetos estão nas suas mãos, né? No seu intelecto, no seu jeito de ser. Ah, eu sei, eu vou fazer. É eu. Quando você mudar isso, sabe? Senhor, eu vou sair e o Senhor vai. Muitas vezes o Senhor faz coisas que a gente fica, ai meu Deus, né? Será que é Jesus mesmo? Aí depois a gente vê que era ele, irmãos. A gente vê que era ele. A primazia hoje que o Senhor quer, primazia, a preeminência, sabe? Ele quer o alinhamento, fique reto com a cabeça, né? Corpo, cabeça retos. Não você fazendo o que quer e deixando Cristo lá num quartinho à parte. Mas quando precisa, ai, Cristo está lá, vou lá clamar, vou lá pedir. Não, irmãos. Eu vou falar mais um segredo para vocês. Acho que é uma coisa que um monte de gente ficou curiosa. Alguns tiveram coragem de perguntar, outros não tiveram, mas ficaram pensando. No começo da pandemia, em 2020, o Senhor começou a falar comigo. Me busque, se encha de mim. Vá para o secreto, vem nas madrugadas, busca, enfim, mergulhe. Mergulhar, né, pular na água e ficar lá embaixo, sem nada para fora. E eu passei esse tempo assim. O Senhor tirou algumas coisas, mandou tirar outras, e mergulha.
Falei, tá bom, Senhor. Fui mergulhando e lendo e comendo. Lembra da gordurinha extra que você falou? Mas você falou essa aqui, né? Eu estou falando a gordurinha extra espiritual, tá, irmão? Você tem que ter uma gordurinha extra espiritual. E eu fui, irmãos, mergulhei em Deus, e ler a palavra, madrugada, vigília pela internet, viu, irmãos? Não fui no monte, não, é pela internet. Estudei e fiz a intercessão lá, o seminário de intercessão, enfim, fui vindo. 2020, entra 2021, o Senhor eu gosto muito de escrever, ou música, ou ouvir a música, né? Ouvir qualquer outra coisa. Mas eu gosto de escrever. E normalmente eu escrevo quando estou triste. É engraçado isso, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, diz o hino da harpa. Quando vem aquela angústia, eu sento e ali eu escrevo uma poesia, um louvor, qualquer coisa. E um dia desses eu sentei para escrever. E o Senhor me deu assim: enchei-vos de mim. Não vou falar para vocês, não. Qualquer dia eu declamo para vocês. Mas o título era Enchei-vos de mim. Falar que nem o pastor Márcio. Vou falar não, viu, pastor? Vou esconder. Enchei-vos de mim. Enchei-vos. Enchei-vos. E ali eu fui, me enchendo do Senhor. Me enchendo. E quando foi? Em março desse ano, eu recebi o diagnóstico de câncer da minha mãe. Bem adiantado já. Só eu sabia a real situação da minha mãe. Eu não passei para ele, eu não passei para meus irmãos. Só eu sabia a real. E eu sabia que ela não ia suportar. Deus não faz nada sem avisar os teus servos. Nada, irmãos. Essa palavra é verdadeira. Enfim, o que eu tive que chorar, chorei antes. E quando foi agora, no final de abril, o Senhor recolheu a minha mãe. Irmãos, no dia que ela morreu, eu estava com ela o dia todo, né? Levei ela para o hospital, entreguei para o médico lá, que ela não estava bem. E quando eu voltei para sentar e aguardar ela ser medicada, o Senhor falou assim, ó, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. É uma coisa que eu não entendia. Eu lia, falei, meu, que paz é essa? Que paz é essa? Eu não entendia só de ler. Eu sentei, eu até escrevi para a pastora Anne, pastora. A pastora entrou lá no meu zap, perguntou alguma coisa, eu falei, pastora, eu estou aqui experimentando a paz que excede todo o entendimento, inclusive o meu. Eu não estou entendendo. Eu não estou. Você não entende, irmão. Não adianta eu falar, a gente não entende. Você procura o desespero dentro de você, você procura o choro, você não acha. Qual é meu conselho nesta manhã para você? Você cantou aqui hoje. Encha-se de Deus, encha-se do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o dia mal vem, irmãos, ele vem com os dois pés assim no seu peito, ó, pá, e né? Ele não pergunta, ele vem com os dois pés e pá, e você que se vire. Mas uma coisa eu garanto para vocês. O Deus que você serve, ou se propõe a servir, ele vem assim, ó, te abraça. E te abraça. E ele fala, vamos, filha, que eu vou com você. Vamos, filha, que eu estou com você. Ó, irmãos, é duro. Quem nunca passou por isso, eu vou falar para você, é duro. É duro. Somente o grau de relacionamento que eu tinha com a minha mãe. As pessoas chegavam a falar, teve gente que falou que era idolatria. Mas eu nem aí.
com ninguém. É duro, mas eu sentia, irmãos, o tempo todo, o Senhor assim, ó, sabe? Vamos, tô aqui, vamos, vamos. E todo mundo ficou curioso. Eu recebi N telefonemas, 1000 mensagens, por tudo quanto é lugar. Como é que você tá? Como é que você tá? E aí? E aí, sabe, esperando você, acho que morrer, não sei, acho que estavam esperando que eu morresse, talvez. E ficava assim, olhando, olhando. Aí teve gente que perguntou. Então, exatamente isso. Irmãos, você serve um Deus que no pior momento da sua vida, Ele está com você. Ele te ampara, Ele te segura, Ele atravessa, sabe, com você. O vale espinhento, o espinho tá te cortando, te arranhando, mas o Senhor tá lá, ó. Vamos, tô contigo, tô atravessando, vamos embora, vamos embora. Mas para isso você tem que estar cheio do Senhor, cheio de Deus, cheio das coisas do Senhor, cheio desta palavra aqui, irmãos. Em nome de Jesus, enchei-vos. Às vezes a gente pede, enche-me, Senhor, enche-me. Na minha concepção, pedir para o Senhor nos encher, você tem que buscar se encher, sabe? Ficar com a boquinha aberta só que nem passarinho novo, né? Esperando a mãe botar comida lá dentro. Não, leia, ore, jejue, busque, irmãos, porque chega no dia mau. Como diz o Salmo 27, que fala, no dia mau, meu Deus me guardará, como diz aquela música. No dia mau, meu Deus me guardará. É assim mesmo. Em sua tenda me recolherá. O Senhor te põe numa tenda, irmão. Ele te põe nos braços dele e leva, e caminha com você. Sabe, Deus fiel, as coisas ruins vêm, mas, tá ali, segurando, amparando, irmãos. Em nome de Jesus, nesta manhã, volte Cristo para o primeiro lugar da sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui, senão o pastor vai puxar meu casaco aqui. Irmãos, e um conselho que Paulo deixou aqui, perseverai em oração, lá no capítulo 4, verso 2, perseverai em oração. Várias vezes Paulo fala, né, de orar, persevera em oração, irmão. Persevera em clamor, persevera em jejum, persevera, irmão. Pastora, mas está difícil as coisas para mim. Persevere em oração. Ele está, perseverai hoje, amanhã, perseverai depois. Ele não está falando, ora hoje, depois. Oração é algo que você faz como uma alimentação, como uma respiração, né? Como respirar da alma. Você precisa falar com Deus, precisa conversar com o Senhor. Agora, não é orar quando as coisas estão ruins. Às vezes a gente procura Deus só quando o calo aperta, né? Aí, irmão, fica difícil. E ele fala assim, mais de oração, lá no 4:12. Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Olha a vontade de Paulo, né? Conserveis firmes, feitos e consumados, toda a vontade de Deus. Firmes, irmãos, firmes. Sob toda a vontade de Deus. Andando no Senhor, né? Andai nele. Quando eu era pequena, o meu cunhado, ele me colocava para andar no pé dele, sabe? Você já colocou uma criança aqui no pé? E ele queria me ensinar a dançar, então ele ia dançando comigo em cima do pé dele, automaticamente eu dançava, né? Andai nele, é assim. Jesus te põe aqui, você anda. Do jeito que ele anda, você anda. Se ele vai para lá, você vai. Se vai para cá, você vai. Não é andar com, é andar nele.
Nele. Eu sou o caminho. Anda aqui, ó, nesse caminho aqui, meu filho. Você tá andando aqui? Não, o caminho é aqui, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Muita gente fala: todos os caminhos levam a Deus. Tá bom, pode ser, mas o caminho da salvação. Você quer ser salvo? É Jesus, é Jesus, é Jesus, não tem outro. Não adianta você andar nas adjacências, é com Jesus. Aleluia. E um último conselho aqui. Tem um monte, irmãos, mas eu tive que separar aqui, escolher para a gente não perder a hora. Foi um conselho assim que quando eu li, eu parei. Eu falei: Senhor, né? Misericórdia de nós. Eu não sei por que ele deu esse conselho. Pode ser por N coisas, mas vamos ver. Lá no versículo 17 do capítulo 4, ele disse assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Atente para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Atente para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Arquipo, ele foi citado também lá em Filemon, né? Ele tinha uma célula na casa dele. Está escrito assim lá em Filemon 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Arquipo tinha uma célula lá na casa dele. Eu não sei o que estava acontecendo com ele, que Paulo mandou esse recado. Olha, Arquipo, cuida do teu ministério, para que você cumpra. Irmãos, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, cuida. Talvez Arquipo estava meio relaxado, né? Ou então Paulo só quis dar né? De vez em quando a gente precisa pegar o desfibrilador, né? Aquela que os médicos usam e dar um desse nas pessoas, né? Pá! Irmãos, olha o ministério que Deus entregou nas suas mãos, seja lá ele qual for. Às vezes é abrir a igreja, às vezes é limpar. A irmã que está ali, ó, limpando os banheiros, vem limpar aqui. Você que prega, você que ora, você que... Atenta para o ministério que Deus entregou nas tuas mãos. Em nome de Jesus, irmãos. Você tratar relaxadamente as coisas que o Senhor nos deu. As coisas do Senhor são santas, são puras, né? Como que Deus pega uma coisa santa, entrega para você e você... Atenta, irmãos, para o ministério que Deus entregou nas tuas mãos, para aquilo que Deus entregou para você fazer. Dói o coração da gente, eu imagino de Deus, quando eu vejo alguém chutar, a expressão é essa, chutar aquilo que Deus deu. Eu estou aqui, vontade de chorar. Porque existem pessoas, irmãos, que simplesmente enxuta aquilo que Deus colocou nas mãos. Simplesmente renega. Quero isso não. Foi Deus que te deu. Não fui eu, não foi ele. Não foi ele. Ele apenas cumpre digamos, um protocolo de dizer, Júnior, vem aqui, a partir de hoje você é diácono. Mas, irmãos, antes veio de lá. E muitas vezes nós tratamos relaxadamente as coisas de Deus. Que nesta manhã, irmãos, convido você, além de
trazer Cristo, a primazia, Ele ser o primeiro na sua vida, sabe? Quando você abrir os olhos, seja Ele o primeiro pensamento, sabe? A primeira pessoa com quem você fala, com quem você entrega, né? Ir para outro, você acorda e vai para outro cômodo da casa e fala com Ele, entrega seu dia para Ele, entrega suas coisas a Ele. Seja Ele o primeiro na sua vida. Assim como Paulo em Colossenses, ele fez isso. Lá nos primeiros capítulos, ele falou da primazia que Cristo deveria ter naquela igreja. E afastar as palavras, né, as teologias falsas, as filosofias, né? Ele fala assim que as pessoas chegavam com palavras bem discretas, né? Andar com Bíblia já era, isso aí é coisa de velho. Né? Aí você, é mesmo, né? Não vou andar com Bíblia mais não. Era assim que estava. Irmãos, traga Cristo para a sua vida. Traga Cristo para a sua vida. Sabe, esses dias eu tenho experimentado um Deus sobrenatural, irmão, sobrenatural, que eu não estou entendendo, né? Eu falo, Senhor, o Senhor mesmo, a paz que excede todo entendimento, inclusive o meu, né? Inclusive o meu. Então, queridos, traga Cristo para a sua vida. Eu queria chamar o pastor, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, irmãos.